hoje tá pra lá de interessante, né? Já conversamos com uma fisioterapeuta pélvica sobre a mulher, as neuras, as coisas que a gente gostaria de saber, às vezes fica com vergonha de perguntar. E a gente continua nessa linha agora com uma ginecologista maravilhosa que vai nos ajudar a entender melhor ainda o funcionamento do nosso corpo. Também quebrar alguns tabus, tabu para mulher, tabu para os homens, às vezes também querem entender um pouquinho sobre o nosso corpo, como é que funciona. Inclusive, hoje a gente vai aprender sobre os absorventes. Então, fica comigo porque o assunto é bom e eu tenho certeza que você vai gostar. Para nos ajudar com isso, eu recebo a ginecologista e obstetra Ana Paula Mondragon. Tá certo? Certíssimo. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Muito obrigada, querida. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Imagina. Eu sei que você já estava acompanhando o programa, estava ali no cantinho, ouvindo o nosso papo com a fisioterapeuta pélvica, né? Eu achei o máximo que assim, a gente poder falar de coisas que muitas vezes são constrangedoras. No consultório, eu sei que as mulheres ficam mais à vontade quando a ginecologista é uma mulher. Com certeza. Né? Isso ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda. Mas mesmo assim, elas chegam com muitas dúvidas? Sim, chegam com muitas dúvidas e justamente pelo que você falou, elas têm muito tabu. Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade muito machista, que deixou a mulher muito tolhida. Então, hoje, as meninas têm um medo, uma vergonha de falar sobre sexo, sobre menstruação, por exemplo. É muito difícil. Por incrível que pareça, ainda no século XXI, existe dificuldade de comunicação mãe e filha ainda. Olha só, isso é tão sério, né? Às vezes a gente acha que isso é coisa de outros lugares, de outros países, que a gente sabe que tem países que não aceitam muito essa coisa da menstruação nas mulheres, né? Acham que é um momento ali impuro, mas aqui no Brasil ainda existe esse preconceito também. Isso mesmo, existe. Então vamos falar sobre isso e depois, se você tiver alguma coisa para acrescentar do que foi dito também, eu vou te dar um tempinho para a gente falar sobre, tá? Combinadíssimo. Então vamos lá. Menstruação, a partir de quantos anos? A menstruação, geralmente, ela vai vir a partir dos 11 anos. Infelizmente, a gente está vendo muitos casos de meninas que estão menstruando antes disso. E cada caso vai ter que ser avaliado, né, com calma. Por quê? Porque nós temos muitos alimentos que estão tendo alterações na consistência deles. Por exemplo, a carne, os hormônios utilizados para o cultivo de gado, tem influenciado muito na menstruação das meninas. Esse hormônio entra na nossa alimentação e muda o nosso próprio hormônio? Muda muito. Por exemplo, desodorantes, cremes que a gente usa, às vezes tem alguns ativos que vão modificar isso e alteram a parte hormonal, sim, e fazem hoje em dia com que as meninas estejam menstruando mais precoce. Então é interessante as mamães conversarem com suas filhas a partir de quantos anos sobre esse assunto? Desde que puder. Ainda mais hoje com aquela questão, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, então a gente sempre comenta, é algo muito interessante que as mães comecem a falar sobre a sexualidade, digamos assim, sobre o corpo, assim que a criança já começar a ter um entendimento, digamos assim, com 3, 4 anos. Quem pode tocar, quem pode limpar, como deve ser feito, né? No caso dos meninos, quando eles começam a descobrir o próprio corpo, tem que ser uma forma natural, não pode ser tratado como um tabu, não pode contar mentira para a criança, porque isso, por incrível que pareça, pode trazer um problema no futuro. Por exemplo, um desfraude errado de uma menina pode trazer vaginismo e ela vai ter dor na penetração quando ela for ter sexo com 20 e poucos anos, por exemplo. O que é um desfraude errado? É forçado, por exemplo. Quando você tira e fala que a criança faz xixi, a mãe vai colocar o dedo na cara da criança e vai falar: você é porco, você fez isso errado, por que você não me avisou? A criança está aprendendo, aquilo tem que ser algo natural, ela tem que estar pronta para aquele momento, ela tem que conhecer o corpo dela. E isso é algo que as pessoas, infelizmente, às vezes fazem de forma errada. E acham que não vai trazer nenhum problema, mas traz sim, para o futuro traz. Tá vendo? Hoje mesmo a gente falou, né? O nosso eu que se reflete no outro. Pai e mãe tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque realmente muda toda uma vida. Enorme, né? É muito grande isso. Enorme. Ainda existem meninas que menstruam sem contar para as mães, né? Que tem muito medo. Sim. Existem meninas que menstruam sem contar para a mãe. Por quê? Porque geralmente a mãe não deu essa abertura para a menina, não conversou antes com ela, não explicou e acha que isso é dever da escola, por exemplo. E não é. A gente tem realmente, a escola tem sua importância, mas tem que ser algo dividido. A importância principal é dos pais.
Educação sexual se dá em casa. A escola complementa, claro, e nós médicos estamos aí para ajudar. No que a mãe tiver dúvida, no que a mãe tiver dificuldade, estamos aí para isso. Então, a partir de quantos anos a gente deveria levar a nossa adolescente ou pré-adolescente a ginecologista? Depende muito. Geralmente eu falo para minhas pacientes que quando a menina quando ela menstruar, você já pode levar. Pode levar antes? Pode. Se tiver alguma dúvida, pode levar antes. Tem muita paciente, às vezes, que leva lá no consultório a filha porque tem dificuldade em conversar, em explicar para a filha, como é que vai trocar o absorvente, como é que vai usar o absorvente, e acaba levando lá no consultório para a gente conversar e orientar. Tá vendo? Bom, vamos falar de absorvente daqui a pouquinho, é isso? Daqui a 2 minutos eu volto, tá bom? Então segura aí, ó. A gente tem vários tipos de absorvente, é bom a gente entender, né? Até tirar aquelas dúvidas. Se a gente fica assim, será que pode usar um coletor? Será que pode usar um absorvente interno? Já, a doutora Ana vai nos ajudar com todas essas questões, tá? Doutora Ana, vamos lá. Vamos falar de absorventes. Vamos começar desse daqui, né? Exatamente, vamos pro tradicional, né? Esse aqui é aquele fininho que é para uso diário. Esse é o protetor diário. Que, sendo muito sincera, na medicina, todos nós ginecologistas somos unânimes em dizer isso, não se deve usar. Tá? O protetor diário você pode usar como início de finzinho de menstruação, tá? Agora, diariamente, o protetor não deve ser usado. Por quê? Na nossa vagina, a gente tem uma flora, ou seja, a gente tem bactérias e a gente tem fungos. Essas bactérias e fungos vivem numa forma estável, tá? Eu brinco com as minhas pacientes que é uma gangorrinha, tá? Se você vai lá e deixa a sua vagina mais abafada, mais quente, esse pH vaginal vai ser alterado e essa gangorrinha vai alterar. E aí vem o corrimento. Então, não se deve usar, é o que eu falo para minhas pacientes. Tá se sentindo suja, pelo que você comentou até com a colega sobre secreção vaginal? Troque a calcinha. Secreção vaginal é normal? Normal. E dependendo do período que você esteja, hormonal seu, ou até da temperatura da roupa que você esteja usando, você vai ter mais ou menos secreção. Tá? Então, se sentiu úmida, vai lá no banheiro e troca. Joia. Legal o que ela falou, é igual boca, né? Se ficar com a boca aberta, vai babar, né? Tem gente que dorme com a boca aberta, acorda com o travesseiro molhado, não é assim? É isso mesmo. Esse aqui. Dos absorventes, aqui a gente vai ter para pessoas mais sensíveis. Você sente que ele tem um toquezinho mais sensível, das pessoas que podem ter alergia. E esse já é mais poroso, que esse é aquele para você ter uma melhor absorção. Você se sente menos úmida, tá? Diferença desses absorventes é que eles têm produtos químicos para absorção, tá? Então você vai absorver, você vai aguentar uma boa quantidade, tá? Já passando... mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Ai, gente, presta atenção nessa pergunta, porque eu vou contar um negócio pra vocês super assim. Eu não vou falar nomes, obviamente, mas eu já senti mulher com cheiro de menstruação, porque não troca absorvente. Pelo amor de Deus, eu não sei se alguma amiga vai falar pra você, você tá com cheiro de que tá naqueles dias, vai trocar seu absorvente. Eu duvido que alguma amiga vai falar, mas eu vou falar pra você agora. Pela madrugada, tem que trocar, porque as pessoas percebem, fica um cheiro ruim, cheiro de carne podre, tá? Quanto tempo... não é verdade? Vamos lá. Ninguém fala. Só fazendo, em quanto tempo só fazendo um a gente tem que adendo. A menstruação, ela não é para ter cheiro, tá? Então, se a menstruação tiver cheiro, provavelmente você está com uma infecção. E olha lá. Agora, quando o sangue entra em contato com o absorvente, na verdade ele entra em contato com o oxigênio e com os produtos químicos que tem no absorvente, se você deixar por muito tempo, esse cheiro vai aparecer. Não é da menstruação, é do sangue em contato com o oxigênio e os produtos químicos. Vai ficar aquele negócio ali, né? Tá? Então, assim, o tempo de troca do absorvente vai variar. Em primeiro lugar, do fluxo. Se a mulher tiver um fluxo intenso, ela tem que estar trocando a cada 2 horas, tá? Mas pelo menos a cada 4 horas. Então, é o ideal. Então vamos fazer assim, pelo menos a cada 4 horas. Porque se falar assim, dependendo do fluxo, aí tem gente que fala, mas o meu é pouquinho, dura um dia inteiro. Não, gente, não. A cada 4 horas, não, vai ficar fedida. Mesmo que tenha um pouquinho, a cada 4 horas tem que ser trocado. Tá bom. Agora vamos falar do absorvente interno. O absorvente interno, mesma coisa, tá? De preferência trocar a cada 4 horas. Ele vai ter vários tamanhos, né? Desde o pequenininho até o mais grosso, o que vai variar também com relação ao fluxo de cada paciente, tá? A vantagem desse com relação a este tipo de absorvente são aquelas mulheres que têm alergia, tá? Porque mesmo que você tenha um toque mais aveludado no absorvente, algumas mulheres têm alergias. Então, este daqui ajuda bastante.
A dificuldade das mulheres é como colocar às vezes e como tirar. É o que eu falo para meus pacientes. É questão de treino, gente. Você não vai acertar da primeira vez. Você tenta uma vez, não deu, você tira. Tenta outra vez, não deu, você tira até você se acostumar com o uso. Meninas virgens podem usar absorvente interno? Olha, vamos lá. Essa é uma questão com relação até aos copos, até o absorvente interno. Virgem pode usar? Pode. O que é a virgindade? É a presença de uma pequena pele ali na entrada da vulva, que a gente chama de ímen. O ímen, ele tem uma conotação na nossa sociedade muito sexual. Mas se você só vai perder a virgindade no ato sexual. Ah, mas se você introduziu o absorvente porque esse para você é melhor e você rompeu o ímen. Tudo bem, isso não significa que você perdeu sua virgindade com alguém. As pessoas têm que começar a separar a questão anatômica da nossa vulva e da nossa vagina com o ato sexual. A pessoa não vai deixar de ser virgem porque ela colocou um absorvente. Então, poder pode? Pode sim. Agora, pode romper o ímen? Pode também. Mesma questão dos DIUs. Virgem pode colocar DIU? Antigamente dizia-se que não. Hoje em dia a gente sabe que pode. Ah, mas vai romper o ímen? Vai. Mas ela nunca teve relação da mesma forma. Então isso volta àquela questão do machismo da nossa sociedade, infelizmente. Isso tem que ser mudado. E é bom a gente falar sobre isso, né? Exatamente. Por mais que talvez você ache estranho, tem mulher ali falando, Deus me livre. Vamos aprendendo, gente. Né? A gente precisa de ter uma sociedade menos hipócrita e mais saudável. Com certeza. Falando de saúde mental, isso é importante. Agora, coletores. Ó, dos coletores... Isso aqui é um coletor? Não, isso... Isso aí não é um coletor. Não, o que é isso? Isso é para esterilizar. Já vou te explicar, tá? Que susto! Esses coletores são da marca Violeta Cup. Elas vão ter 2 tipos, tá? A gente tem os coletores e os discos. Vamos falar primeiro dos coletores, tá? Os coletores, como você pode observar, eles têm 2 tamanhos. Tanto com relação a tamanho, quanto com relação a diâmetros, tá? Como a gente vai separar isso? A altura do colo do útero e se a paciente já teve ou não uma gestação. Os menores são para aquelas mulheres que ainda não tiveram filhos ou que têm o colo bem baixinho. Os maiores para as mulheres que já tiveram filhos ou as mulheres que têm o colo de médio para alto, tá? Lembrando também que a gente pode separar por idade, por exemplo, a menos de 30, a mais de 30, mas eu prefiro essas 2 categorias, tá? A diferença deles, o coletor você vai colocar na vagina dobrado. Como você vai dobrar? Tanto faz. Cada mulher vai adquirir a sua dobradura perfeita. Pode ser ao meio, pode ser em 3 vezes. A questão é que a introdução deve ser feita pela vulva e o coletor, quando você introduz, ele abre sozinho. Você tem que rodar ele, passar o dedinho aqui na lateral para ver se ele não está dobrado, porque se ele tiver dobradinho assim lá dentro da sua vagina, vai vazar, tá? E você deixa ele abrir lá dentro e ele pode permanecer até 12 horas. Não é para ficar nada para fora da sua vulva. E não vai perder esse negócio lá dentro? Não, a vagina, ela é um fundo, ela tem um fundo, tá? Então você vai deixar ele aqui bem na entradinha da sua vagina. Se isso aqui estiver te incomodando, pode até ser cortado. Para tirar, simples, introduz o dedinho lá dentro, aperta e puxa. Pode ter relação com esse? Não, não pode, não tem como, porque isso aqui tá na entrada da sua vagina. Aí o que a Violeta pensou? As outras marcas também têm. De montar o disco. Então, com o disco, você pode sim ter relação. Isso é um coletor também? Isso também é um coletor, tá? A diferença dele, ele não fica aqui na entrada da vagina, ele fica no fundo. Aqui, ó, a gente tem o modelinho do útero, o colo do útero. Este vai ser introduzido assim, ó, tá? Ele é introduzido até o fundo da vagina e ele abre sozinho e fica bem aqui no colo, o que permite que a mulher tenha relação sexual. Você fica 12 horas com ele, lógico, lembrando o fluxo. Vamos ver, mulheres com fluxo mais intenso não devem esperar 12 horas, logicamente. Vai ter cheiro com 12 horas? Não, porque está dentro da vagina, não tem contato com o oxigênio e também não tem produto químico, tá? Você tira ele depois... Gente, e esvazia. É fácil tirar isso? É fácil, não é difícil. Quem coloca OB consegue colocar coletor. Que olhando assim, né, a gente acha um negócio difícil e não vai perder ele de jeito nenhum lá dentro também. Não vai perder porque não tem como. Tá. Aí você tem a opção também hoje em dia dos coletores com marcação de fluxo. Então aqui você tem 10 ml, 20 ml, você até consegue saber quanto você está menstruando, tá? Uma mulher menstrua quanto, mais ou menos, por dia? Varia muito, varia demais. Antigamente a gente colocava com absorventes. Mais de 5 absorventes era um fluxo aumentado. Presença de coágulo é um fluxo aumentado, tá? Mas vai variar muito de mulher para mulher.
A diferença dos coletores, eles podem ser usados por 3 anos, eles têm uma vida média de 3 anos. O que tem que ser feito com eles? Lavar bem, geralmente com um sabonetinho ali glicerinado, um sabonetinho de bebê. E existem panelinhas como esta, existe panelinha, existe caneca e existem copinhos como esse, onde você vai lavar o coletor, colocar e esterilizar dentro do micro-ondas com 3 minutos. Tá? E ele tá novinho para o uso. Tá vendo? Isso que as meninas falam, é ecologicamente correto, porque realmente vai eliminar um monte de papel, né? Exatamente, é aquela questão, é economicamente melhor também, né? E ecologicamente correto. E não faz uma porqueira na hora de tirar isso não? Derramar sangue pra tudo quanto é lado? É o que a gente estava comentando, é o hábito. É criar o hábito, você vai criar o hábito, você vai ter a destreza. Como ginecologista, você acha melhor o coletor do que o absorvente? Sim. Com certeza. Palavra da profissional. Eu volto aqui já, doutora. Combinado, segura aí. Eu acho que eu vou liberar para perguntas de novo. Vocês gostam da ideia? Aí você pergunta o que você quiser. 11 9 50 45 18 40. Já a doutora Ana Paula... Ana Paula não, é Ana Paula também. Era Ana Paula lá, Ana Paula aqui. Ela tira as nossas dúvidas, tá bom? Papo bom, hein? Doutora Ana Paula, vamos lá. Temos perguntas já da turma. Vamos liberar já as perguntas, gente, para não perdermos tempo aqui, porque a ideia é ajudar a mulherada. Gostaria de saber o que faço. Tenho 55 anos e tenho muito ressecamento e dor ao ter relações íntimas. E também não sinto mais vontade de ter relações. O que faço? Meu libido é nenhum. Vamos lá. Tem que avaliar se essa paciente primeiro, se ela menstrua ou não menstrua. Vamos lembrar que com 55 anos, se ela não está na menopausa já, ela está próximo da. Nesse período da menopausa, a mulher reduz muito a quantidade de hormônios dela. E com isso vai diminuir a libido, a queda do estrogênio vai aumentar a secura vaginal e vai fazer com que a pele da vagina da mulher fique atrófica. Atrofia, vamos lá, o que é atrofia? Sabe a pele do idoso, que é aquela pele fina, que qualquer coisa que você bate machuca? Isso é atrofia. A nossa vagina fica desta forma. Ela perde essas pregas e fica lisa e sensível. Então, quando a paciente vai ter penetração, ela sente dor. O sexo passa a ser algo totalmente desconfortável. Para esse tipo de paciente, tem que analisar caso a caso. Mas o ideal é fazer uma reposição hormonal, seja ela local, seja ela sistêmica. Tem que avaliar para ver se ela tem alguma patologia, se é possível isso nela, tá? Mas, primeiramente, avaliar a parte hormonal dela. Muito legal. Inclusive, eu tenho conversado muito com vários médicos ginecologistas sobre reposição hormonal e muita coisa mudou, viu, gente, de anos para cá. Sim. Então, de repente, você acha assim, ai, me dá câncer. Não é mais assim, não. É ao contrário. É até um fator de proteção. Então, volte lá no seu ginecologista, ou aqui uma ginecologista querida, maravilhosa, converse com a doutora Ana Paula. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Por que paramos de ter desejo sexual? Como mudar isso? Tem muitos fatores. Vamos lembrar que o desejo sexual da mulher não é algo tão simples, não é o desejo ponto. Tem que avaliar qual momento da vida ela está. A maioria das mulheres num pós-parto, por exemplo, não tem desejo. Pelo cansaço, pelo hormônio, pela amamentação, pela falta de sono. As mulheres na menopausa, como eu falei agora, elas não têm desejo pela queda do estrogênio. E às vezes a mulher não tem desejo também por problemas do parceiro. Por, como você tinha comentado, né, pelo carinho, pelo afeto, pela relação como tal da paciente com o parceiro. Então isso é multifatorial. Tem que avaliar, cada caso é um caso. Perfeito. Próxima pergunta. Vamos lá. Esse coletor não é perigoso, já que o sangue vai ficar dentro da vagina? Falando desse, né? De jeito nenhum, porque o sangue vai ficar na vagina o mesmo tempo que o absorvente fica na sua vulva. Então você vai tirar ele e não tem problema nenhum. Aquela questão, ele não entrou em contato com o oxigênio, ele não se contaminou com nada. Ele está ali dentro da sua vagina, na sua flora vaginal, que é natural sua. Quando você tirar, você tira, descarta, lava, higieniza e coloca de novo. Ah, então eu vou te perguntar uma coisa. Esse sangue da menstruação é um sangue sujo? De jeito nenhum. Tá vendo? Por que eu tô perguntando isso? Não. Atenção, tem mulheres que acham isso. E tem muita sociedade que acha isso. Lembra que eu falei ainda há pouco que tem países que consideram a menstruação um momento, uma fase imunda da mulher? Não. Né? Não é. Não é um sangue. O que é o sangue da menstruação? Porque, por exemplo, as pacientes que usam anticoncepcional contínuo, que colocam um DIU e que não menstruam, é uma dúvida muito frequente no consultório. Ah, doutora, mas esse sangue vai acumular? Não. O que menstrua, vamos lá, o útero, essa parte interna aqui do útero, a gente chama de endométrio. Eu brinco com as minhas pacientes que é como se fosse uma pera, a casca, a polpa e a semente. A semente seria o endométrio. Esse endométrio, ele vai crescer mensalmente esperando o quê? Uma gestação. A gestação não veio,
sai em forma de menstruação. Então seria a casinha sendo preparada para um bebê, o bebê não veio, o endométrio descama em forma de menstruação. Faz parte do seu corpo, não tem sujeira nenhuma. A produção falou que eu tenho mais um tempinho pra ficar contigo. Segura aí que eu volto, tá bom? Então vem cá, gente. Ó, tá demais, né? Tá demais. Doutora, a próxima pergunta já vai pra tela. Eu acho que eu fiz uma besteira aqui no tempo. Eu acho que era pra ter terminado a pauta, né? Não tô entendendo mais nada. Estão querendo me matar aqui, mas vamos lá. É normal o absorvente interno incomodar? Não, se ele incomodar é porque ele está mal colocado, tá? Então, geralmente, incomodou, empurra um pouquinho mais. Tá joia. E a próxima pergunta? Qual o melhor sabão para área íntima? Neutro. Neutro. Aqueles que são próprios, que a gente compra lá, que é para higiene íntima da mulher. Pode ser usado também, tá? É muito questão de gosto de cada paciente. Mas eles não fazem mal? Não, não vão fazer mal, nenhum dos sabonetes íntimos. Mas a paciente, a gente fala, um sabonete neutro, sabonete de bebezinho, já serve. Show. Quero agradecer sua presença. Eu que Amei agradeço. te conhecer. O prazer Volte é todo mais meu. vezes. Com certeza, tá obrigada. Bom? E eu tenho certeza que as meninas gostaram também. Vou passar seus contatos aqui. Por favor. Gente, é Ana Mondragon Landim. Ana Mondragon Landim. Tá aparecendo aí no vídeo. Siga no Instagram ou entre em contato. Quer o WhatsApp, que é mais fácil? Já marca a consulta. 119 8990 4246. 119 8990 4246. Obrigada, querida. Até a próxima. Gente, vem cá comigo. Ó, depois dessa aulona, não dá mais vontade da gente se cuidar mais, a gente se amar mais?